Aí, na última sexta-feira, o meu amigo e sócio, Paulo Figueiredo, ele escreveu esse tweet. Acho que esse será um péssimo final de semana para o Alexandre. As baratas odeiam quando acendem a luz e mostram a nojeira na qual elas vivem. Não é Lex. Por que ele está falando de Lex? Aí é que está, na minha opinião, o melhor acontecimento dessa semana, né, o mais importante, que foi a descoberta do Instituto Lex, né, do Alexandre de Moraes. O governo Trump, descobriu patrimônio escondido do Alexandre de Moraes nesse Instituto Lex. Lembre-se, a inteligência americana, né, é a melhor do mundo, junto com a israelense. E a Malu Gaspar, claro, né, eu acredito que ela tenha recebido aval lá do grupo Globo para investigar e publicar. E ela fez uma matéria falando dos bens que ela encontrou. Ela foi lá e ela investigou, né, cartórios de imóveis em São Paulo, enfim. Ela fez um excelente trabalho e ela publicou no Globo sobre o Instituto Lex e expôs tudo. Quais imóveis estão no nome desse instituto, e descobriu que, sim, era realmente isso que o Paulo Figueiredo, né, levantou ali, e ela mostrou, ela trouxe à luz. Vamos ver. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. Vê que o Eduardo falou, e no dia seguinte, desculpa, o Figueiredo falou, e no dia seguinte a Malu Gaspar publicou. Ou seja, a Malu Gaspar não ia fazer essa investigação, que é complexa, dá trabalho, você tem que correr atrás de cartório, etc. Ela não ia fazer de um dia para o outro, né? Então, certamente, eles já estão de posse desse nome Instituto Lex há muito tempo, né? Começaram a investigar e deram para a jornalista, e a jornalista fez o seu trabalho ali de investigação. E descobriu muita coisa, de fato. Vamos ver a matéria. Mapeamento do patrimônio do ministro Mulher e Filhos é visto por bolsonaristas como trunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da trama golpista na STF. Imagine você achando que as suas coisas estão todas escondidas num instituto obscuro, do qual ninguém nunca ouviu falar, e do nada surge uma matéria dizendo o nome do seu instituto, que você queria que ficasse na obscuridade, e dizendo um monte de coisa que tem lá no nome do instituto. Será que ele achou que ninguém nunca ia descobrir? Os Estados Unidos não iam descobrir? Imaginem, né, tentem fazer um exercício imaginativo. Coloquem-se no lugar do Alexandre de Moraes, lendo esta matéria aqui, que eu estou colocando aqui para vocês. Não deve ter sido muito confortável. Imagina ele, né, fazendo um esforço de anos para esconder esse patrimônio nesse instituto obscuro, e agora o mundo jogou luzes no tal do instituto. Uma empresa da mulher e dos filhos do Alexandre de Moraes, o Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões do governo Trump sobre estender ou não aos familiares as sanções da lei Magnitsky adotadas contra ele no fim de julho. Se eles investigaram, né, os Estados Unidos investigaram e descobriram isso aí, para mim está muito claro, né, que esse instituto também vai ser sancionado. Para mim está claro, mas vamos seguir aqui. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões, incluindo a residência de Moraes em São Paulo. Está no nome desse Instituto Lex. A sede do escritório da sua mulher, Viviane, e apartamentos em Campos do Jordão. Depois de tomar conhecimento de um mapeamento sobre imóveis da empresa elaborado pela administração Trump, integrantes do Departamento de Estado estariam convencidos de que ela funciona como uma holding de fachada para a ocultação de patrimônios milionários. Holding de fachada para ocultar patrimônio milionário. É isso que está aparecendo esse Instituto Lex.
Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barce de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos. Mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil. Os americanos também tentam levantar possíveis propriedades em nome do ministro, da mulher, dos filhos e do Instituto Lex em outros estados do Brasil. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Ele não era nem ministro da STF ainda. Ele entrou só em 2017. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. Comprou na planta. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de bairro Nobre de Campos do Jordão, que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões cada um. Ou seja, só de cobertura em Campos do Jordão são 8 milhões. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Então, ele se vende como um instituto jurídico, mas não tem registro de nada. Realmente tem todas as características de uma empresa de fachada para ocultação de patrimônio. Já a classificação nacional de atividades econômicas do Instituto é de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, eu queria saber se o Instituto Lex treinou alguém na vida. Eles não fazem treinamento em desenvolvimento profissional? Quem que eles treinaram? Será que eles teriam tantos anos aí de existência? Será que eles treinaram alguém? Fica a pergunta, né? Há apenas uma página do Lex no Instagram. Criada em setembro de 2017, quando Moraes já estava no Supremo, ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano, desde 2017. Não atualizam o Instagram. Então, que empresa é essa? No curto período de atividade, foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. Alguém deve ter falado, poxa, publica alguma coisa de direito aí para não ficar muito na cara. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo, transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ do Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000, que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram no nome do Lex. As transferências de patrimônio para o Instituto se concentraram em 2014, quando Moraes, que se filiaria ao PSDB no ano seguinte, cogitava disputar um cargo eletivo em São Paulo. Essa é a matéria da Malu Gaspar. Parabéns pelo trabalho, Malu Gaspar. Excelente trabalho de investigação, olhou as certidões de imóveis, enfim, correu atrás e descobriu um monte de coisa. Isso aqui, claro, que os Estados Unidos já estão sabendo de todos esses imóveis, enfim. Já sabem de tudo. Douglas, 1988. Já não seria a hora de a esposa e filhos do Moraes caírem na Magnitsky? Daqui a pouco chega a hora de os ministros votarem. Então, provavelmente eles vão cair também, porque, veja, esse Instituto Lex parece que está no nome da mulher e dos filhos, né? Então dá para ver que estão servindo, né, como laranjas, né, para ocultação patrimonial. Então, provavelmente vai cair neles também. Mas esse tipo de coisa não é feita como no Brasil, né, tudo a bangu. Não, aqui nos Estados Unidos eles são muito meticulosos, precisa passar pelo crivo de um monte de departamento, tem que assinar um monte de gente. Então, a coisa é muito bem feita. Então, não... Eu sei que a gente tem pressa, mas é melhor que a coisa saia de um modo perfeito do que ser feito assim às pressas e depois ser anulado, né, por alguma questão procedimental. Renato Guimarães. Caso o Instituto Lex demore a ser sancionado, não daria tempo ao Chanemar de transferir ou vender estes imóveis a terceiros? Daria, com certeza daria. Só que eu penso o seguinte, quem vai ser o maluco de hoje, nessa situação, comprar um imóvel do Alexandre de Moraes? Que, assim, claro, não é o caso, mas tem um instituto no direito processual que se chama fraude à execução, que é quando o sujeito sabe, é claro, não é o caso aqui, a gente não está falando de direito brasileiro, a gente está falando de coisa dos Estados Unidos, eu só estou fazendo um paralelo, tá? Que quando o sujeito sabe que vai ser executado, aí ele começa a se desfazer dos bens para fraudar aquela execução que ele vai sofrer, ou está sofrendo.
Então, assim, fazendo um paralelo, quem vai ser hoje o maluco de comprar o bem no Moraes, depois virem nos Estados Unidos e falar, olha, você ajudou esse cara a se livrar dos seus bens, eu vou te sancionar aqui também. Então, assim, eu já... poder vender esses imóveis a terceiros, ele pode vender. Mas será que alguém vai comprar? É tão rastreável isso, né? Quer dizer, a pessoa vai comprar para virar alvo também nos Estados Unidos? Não sei, não. Eu acho que ninguém compraria. Hermes Leite. Alexandre de Moraes pode sair da Magnitsky se ele recuar, soltar todo mundo e arquivar esses inquéritos? Duvido. O mal já foi feito. Então, quem foi preso, está preso, né, desde 2023, já está preso injustamente há mais de 2 anos. Quem morreu, já morreu, não volta à vida. O mal que o Alexandre de Moraes fez já foi feito, já aconteceu e não pode desacontecer. Então, minha resposta, não. Ainda se ele recua hoje, o mal foi feito e não pode ser revertido.